Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, né? Sobretudo no coração, porque Jesus é o príncipe da paz. Queridos, quando Jesus entra no coração, ele promove paz, né? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, usa várias simbologias a respeito do que é espiritual, para que se possa entender com simplicidade. Então, Jesus, ele usou assim, por exemplo, falando de si mesmo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que tudo isso acontece? A forma como nós ouvimos. A forma como se ouve a palavra de Deus. Coração aberto ou não. Às vezes o coração está tão ocupado, tão cheio de tantas coisas. É preciso ouvir Jesus até para aprender como cuidar do coração. E quando a Bíblia fala do coração, não está falando do órgão que bombeia o sangue, né? A Bíblia está falando da verdadeira pessoa, do espírito humano. Vamos imaginar um reservatório. O que tem ali dentro? Às vezes está cheio de mágoa, muitas mágoas ali, agitadas e trabalhando, deixando aquela pessoa revoltada. As imaginações ou as lembranças de fatos ruins, horrendos, aquela ira, aquela raiva. O ser humano pode ser um verdadeiro vulcão lá por dentro. E aí? Um perigo. Outros, assim, em profunda amargura. Então, o Senhor Jesus, ele nos chama. Por quê? Ele quer trabalhar tudo isso. Ele quer ajudar o ser humano. Queridos, a Bíblia Sagrada nos apresenta a realidade das coisas da vida. E diz que desde que Adão desobedeceu a Deus, e ele foi expulso do paraíso, o ser humano ficou longe de Deus. E então em trevas. Aí você já viu, fica fácil, né? Para aquelas forças malignas, tenebrosas, é a inveja, é a raiva, é o olho grande, é o ódio. Bom, enfim. Mas quando se começa a ouvir a palavra de Deus, as coisas começam a clarear. Por isso nós temos falado sobre aquele momento vivido por Jesus com Maria Madalena. Por quê? Olha, Jesus a libertou. Ela tinha forças espirituais malignas dentro dela. Então, Jesus quebrou aquelas cadeias. E ela se encheu de paz. Ela agora, cheia de gratidão, vai lá aos pés de Jesus. Mas ele chama, ele diz exatamente isso. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus na abertura do nosso programa. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai Celestial, entrando em Tua presença em oração, Senhor, sim, nós devemos agradecer. Graças damos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos tem feito. Pelo dom da vida, desde o ar que respiramos, sim, nós agradecemos. Pela Tua paz, a paz que Jesus trouxe, que transborda em cada coração. Sim, nosso Deus. Pai, agradecemos sim, por cada dia, cada noite, pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo. Senhor, somos falhos, o ser humano é falho, mas o Senhor entregou a vida de Jesus para a salvação de cada ser humano, cada um que crê. Como é bom, Senhor, porque a Tua presença vivifica, a Tua presença ilumina, a Tua presença, Senhor, abre portas, o Teu poder. Quando manifesta, Senhor, não há mal que possa resistir. Então nós agradecemos por todas as bênçãos do Senhor. Pai, eu uno a minha fé com quem está neste momento orando, para que a Tua luz seja manifesta e as Tuas bênçãos derramadas. Pai, nós agradecemos por tudo, em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Então, ainda há pouco, na oração do agradecimento,
né? Antes, um pouquinho antes, eu estava falando sobre a chamada de Jesus. O Senhor Jesus deixou uma ordem com os seus discípulos que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura. Você já deve ter ouvido isso. No final do evangelho de Mateus, no final do evangelho de Marcos, o Senhor Jesus deixa a ordem com os discípulos e ele disse que discípulo geraria discípulo, mas que isso? Crendo nele, no seu sacrifício, no seu poder. Mas ele não se escondeu, não fugiu, ele voltou para o céu, mas enviou o Espírito Santo. Então hoje ele continua abençoando, ele pode abençoar. A questão é como? Então nós devemos aprender dele. Então uma das coisas que Jesus fala, uma delas é exatamente sobre aprender dele. Então no Evangelho de Mateus tem essa chamada, que Jesus diz assim, ele diz assim, vinde a mim, olha só, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz mais, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Então, quando aprendemos de Jesus, o nosso coração abre verdadeiramente, as palavras de Jesus têm poder. Elas têm poder. Talvez você diga, mas eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, e a gente não vê paz nessas pessoas. Eu sempre digo, não julgue pelas aparências, porque você não sabe o que está dentro de um ser humano. A pessoa pode ter uma aparência até tranquila e tal, e no momento jogar tudo aquilo por água abaixo. Vamos lá. Depende do que está dentro. Há pessoas que escondem o ódio, a raiva, mas de Deus ninguém esconde. E há pessoas que com toda sinceridade, como foi o caso de Maria Madalena, ela ficou liberta. Era uma nova criatura, porque dentro dela estava a paz. Jesus deu paz a ela. Então é necessário, né, parar e ouvir. Não é nada absurdo, nada difícil. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio para a salvação, para a libertação. Mas ele não abandonou o ser humano, ele não abandona. A questão é ouvir e aprender dele, como ele diz aqui. Ó, eu vou ler de novo esse pedacinho, que ele diz assim, ó. É o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Veja que ele diz, aprenda de mim. Queridos, a realidade. A gente nasce numa certa cultura, né, recebe aquela formação doméstica, até muitos nem recebem essa formação, vamos à realidade. Né, o que tem hoje pelo mundo de crianças que são completamente largadas, algumas criadas em orfanatos e outras até, vamos dizer, pelas ruas, lamentavelmente. Mas a criança cresce, não é, dentro daquilo que ela se envolve, que ela está envolvida e absorvida por tudo aquilo. Mas quando encontra Jesus, é necessário aprender. Quer tenha tudo ou não tenha, a salvação eterna é dada por Jesus. Então, uma das coisas que Jesus faz é garantir a eternidade. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Não sei se você já leu isso na Bíblia, mas está no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 9. Jesus diz exatamente isso, com essas palavras. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, mas quem é Jesus? Se eu não tenho Jesus homem hoje aqui na terra, pois é. Então nós temos a sua palavra, a palavra de Deus. Experimente, eu sempre digo, você não pode dizer assim, não creio, não gosto, não quero, mas se abrir o coração para a palavra de Deus, o Espírito Santo testifica. Isso é maravilhoso, não? Muito bem. Então falávamos sobre Maria Madalena, aquela mulher
de quem Jesus expulsou os 7 espíritos maus. Olha, se um espírito mau já faz um estrago tenebroso, imagina 7, né? E Jesus, então, deu alívio para ela. Ele deu alívio a ela. E ela se sentiu tão bem, tão bem, tão bem, que ela volta, ela procura Jesus para agradecer. Aí ela vai com aquele perfume e ela fica sabendo que ele está jantando numa casa. Ela vai bem por detrás dele, porque a fama dela era tenebrosa. Só que agora é uma nova Maria Madalena. Ela agora é uma nova criatura. É uma nova mulher. É uma nova pessoa. Porque dentro dela há muita paz. Ela tem, se imagina, alegria. Isso mesmo. Quantas pessoas não têm alegria e prazer de viver? Não contemplam o colorido da vida, as cores da própria natureza. Aí Jesus entra, vamos lá, e entra a harmonia com a vida. Foi o que aconteceu com ela. Ela realmente abriu o seu coração. Ela recebeu no seu coração aquela paz que Jesus dava a ela. Queridos, a Bíblia ensina a orar. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ensina a orar. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo. Mas quando paramos para ouvir a palavra de Deus, ele sim nos põe no caminho certo. E então, ela vai derramar aquele perfume num gesto de agradecimento, de profunda gratidão, mas logo é criticada. Olha, as línguas se soltaram em cima dela de uma forma muito violenta. E aí? Aí Jesus tomou a frente. Por quê? Eles estavam se queixando de que o perfume era muito caro e que aquele perfume deveria ser vendido para dar o dinheiro aos pobres. Mas não era isso que estava no coração deles. Querido, Jesus conhece o coração de cada um. Amém? Ele conhece cada coração. Ele conhece cada um. Nós vamos agora a uma outra parte do programa, eu volto logo a seguir, e fazer a oração. Aquela oração assim, para chegar bem juntinho do Senhor Deus, bem juntinho do Papai do Céu. Vamos lá? A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. Muito bem, agora chegamos ao momento final do nosso programa, mas vamos falar com Deus. Olha, um momento muito forte. Imagina, né? Jesus abriu o acesso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Olhe comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos, acima de tudo, porque o Senhor enviou Jesus ao mundo. E Jesus foi ao Calvário para padecer em nosso favor, em nosso lugar. Então, por isso, Jesus, nós te agradecemos. E podemos então fazer os pedidos e pedir como o Senhor nos chama e diz, vinde a mim, os que estáis cansados. Jesus, o Senhor que leva as cargas de cada um já levou, o Senhor que opera como operou no passado. Ah, Jesus, vem para abençoar. Vem para arrancar, Senhor, as raízes dessa amargura, encher esse coração de paz. Como o Senhor fez com Maria Madalena, o Senhor continua hoje, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a tua paz encha cada coração, transborde em cada um. Vem com a tua mão poderosa, Senhor.
Senhor nosso Deus, muito obrigada. Cura, Jesus, cada enfermo. Cura, Senhor. Senhor, sara essas feridas, as feridas da alma. Senhor, toma pela tua mão de poder e guia os passos de cada um. Guia nos teus caminhos, guia na tua luz. É o nosso pedido e agradecemos. Jesus, muito obrigada. Em teu nome, amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Deus abençoe você. Olha, nosso programa Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E pelas redes sociais, né, cada um no seu momento. Temos o Facebook, facebook.com/Gorete Moura Oficial. Deus te abençoe, fique na graça de Deus. A graça é favor imerecido, a bênção de Deus. E as bênçãos do Pai sejam sobre você, sobre a sua vida. Muita paz no seu coração. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.